Olá, meu amigo e amiga. Muita coisa acontecendo neste domingão. Num dia um tanto ou quanto atípico aqui no nosso país, porque para milhões de pessoas que gostam, hoje nós não teremos futebol durante o dia. Isso abre espaço para outras atividades muito interessantes, como, por exemplo, uma live que eu farei aqui com vocês a partir das 16 horas, 4 horas da tarde, com a minha amiga Andréa Gonçalves e Pedro Zambarda. Conversaremos sobre os últimos acontecimentos que estão se dando no Brasil e no mundo e também de perspectivas para onde a história do nosso país, onde algumas coisas estão se encaminhando. Bom, então anote aí na sua agenda, mas eu quero conversar com vocês sobre coisas que nós começamos a falar ontem e que estão começando a repercutir a partir da publicação que nós fizemos aqui no nosso Portal do José. Uma entrevista bombástica, demolidora, reveladora, que chama atenção por um fato muito interessante. Como é que alguém tão ligado à figura do ex-presidente da República, me refiro ao ex-deputado Julian Lemos, nunca foi convidado para uma entrevista maior, por exemplo, para um Roda Viva, um Globo News, sei lá, algum veículo de comunicação que sempre joga para mais pessoas algum fato, sempre causa pautas, né? Inclusive nas redes sociais. Eu vou compartilhar aqui com vocês mais alguns pontos dessa entrevista que eu selecionei ontem, e ao final eu vou colocar a entrevista inteira para você quiser acessar o link, porque é muito interessante. E é muito interessante por uma coisa. Ela é absolutamente irrefutável por alguém que seja bolsonarista ainda. Uma pessoa que ainda siga Bolsonaro, ao assistir essa entrevista, a pessoa vai ficar muito murcha. Não sei nem que expressão a gente pode usar. A pessoa vai ficar, enfim, se achando uma pessoa que foi iludida, que caiu num erro. E as que continuam ainda nesse erro, essas pessoas vão ter mais decepções mais à frente, né? Bom, vou conversar com vocês sobre tudo isso, trazer as cenas, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, então vamos aqui aos nossos temas. Eu sempre, como faço com vocês, né, eu dou uma analisada aqui nas capas dos principais jornais. Folha de São Paulo, Lula tem queda e empata com o Tarcísio no segundo turno, diz Datafolha. Estado de São Paulo, Israel ataca a rede de gás e óleo no Irã, que ameaça alvos ocidentais. O Globo, troca de ataques se intensifica e Irã trava negociação com os Estados Unidos por acordo nuclear. Os outros jornais regionais tratam de temas mais regionais também, mas dando algum espaço, como por exemplo o Tempo, lá em Minas Gerais, bombardeios no Oriente Médio geram temor de conflito nuclear. E por aí vai, né? Temos essas coisas todas acontecendo e a gente vai comentar mais tarde. A figura do inelegível está puxando mais uma vez uma manifestação para o próximo dia 29 de junho na Avenida Paulista, evento idealizado por Silas Malafaia. Não vou nem colocar a chamada aqui para vocês, porque, enfim, nós veremos que essa gente está murchando. O Bolsonaro, ele está cada vez mais se solidificando como o covarde maior da nação. Não há quem possa discutir em algum canto alguma qualidade do Bolsonaro em alguma coisa ligada ao destemor, né? O imorrível, o imbrochável, enfim. Na verdade, é o grande inútil. Ontem eu mostrei para vocês uma entrevista, um começo da entrevista do ex-deputado Julian Lemos, que foi o mais votado na Paraíba, poderia ter sido governador, senador, que ele quisesse, porque o Bolsonaro estava catapultando todo mundo naquele momento. No entanto, ele seguiu um caminho mais crítico, assim como outras pessoas que no começo acreditavam em alguma coisa do Bolsonaro, perceberam que estavam ali com crápula, com uma pessoa sem qualidade nenhuma. Muito pelo contrário, um ser abjeto. É isso que a gente pode depreender dessa entrevista toda. Isso aqui é uma matéria antiga, de 2018. Braço direito de Bolsonaro no Nordeste, paraibano Julian Lemos aparece ao lado do presidente eleito em coletiva da Vitória. Isso não é pouca coisa, né? O Bolsonaro pegou o Julian Lemos e colocou o Julian Lemos ali para ficar com ele no discurso da Vitória. Ele colocou ali o Bebiano, colocou ali o Magno Malte, enfim. E se você tem dúvida, gente, se você pesquisar aqui, você vai ver fotos e mais fotos do Julian Lemos. Aqui nessa aqui, ó, é uma infinidade de fotografias do Julian Lemos compartilhando momentos aqui com Bolsonaro, com o clã Bolsonaro, com Michele, enfim. Bolsonarista de primeira linha.
E aí, uma pessoa que divergiu, foi descartada pelo Bolsonaro, enfim, apesar de não ser um inimigo, ele se coloca com a posição muito crítica porque ele se sente na obrigação moral de dizer para as pessoas que, assim como ele, acreditaram em Bolsonaro, quem é a figura. Então vamos pegar aqui alguns trechos que eu quero comentar com vocês. Nosso papo hoje vai ficar um pouquinho mais longo do que o tradicional, mas eu acho que vai valer a pena aqui. Vamos lá. Primeira parte. Porque, para você que está ouvindo agora que você que é bolsonarista, eu falo com você com todo o respeito do mundo. Mas nós estamos falando aqui de fatos históricos. Nós não estamos falando aqui de conversa de fofoqueira de calçada. Trata-se apenas de um cara que era chamado de braço direito dele e que ele dizia em todos os lugares. Saiu o Julian Lemos ressaltando quem ele é no meio dessa história, onde que ele esteve durante o período da ascensão do Bolsonaro. Era o coordenador, e fui, de fato, né? Cuidei parte, durante um bom tempo, pelo menos 2 anos, da segurança dele, por onde ele andava em todo o país, e da agenda dele também. Isso tudo que eu falo, eu tenho documentos, embora não precise mais, porque ele mesmo falava. Então, assim, não é nada pessoal. É porque quando for falar, quando a gente vai lembrar sobre a Ford, a gente tem que saber que Henry Ford foi o precursor dessa revolução industrial do automóvel. Quando se fala de Bolsonaro, principalmente no Nordeste, não tem quem procurar, não ser Julian Lemos. Então não se sinta atingido. As críticas não são aos eleitores de Bolsonaro, e também nem a ele, mas ao que ele representa. Ao que ele representa. E o que é que ele representa? Ele representa a covardia, ele representa o engodo, uma farsa política e o que de pior a política do país produziu. Essa parte é muito interessante porque ele faz essa distinção que não é uma questão pessoal, não é um ódio que ele tem à pessoa, mas a percepção do que representa a figura. Como eu sempre disse para vocês, o Bolsonaro sempre foi um boneco do posto, um fantoche, um mamulengo, alguém que esteve à frente do nosso país para distrair uma grande parcela da sociedade para o assalto se dar por trás, comandado pela figura de Paulo Guedes. Então, o que Julian Lemos diz converge com aquilo que nós sempre falamos aqui. É isso aí. Então, eu estou à disposição de vocês para falar sobre fatos, não sobre pessoas. Antes de você chegar no... E aí é muito interessante, né? Como eu disse para vocês, vou colocar no final a entrevista completa para vocês. Aqui mais um trecho aqui que eu quero comentar. Agora, voltando para a pergunta que eu ia fazer antes do intervalo, o que é que fez você acreditar, você que é uma pessoa inteligente, e Jair Bolsonaro, um deputado do baixo clero, 30 anos sem fazer nada, que exaltava a ditadura, torturador, coronel Ustra, que já chegou a elogiar Hugo Chávez, que botou a família toda na política, uma figura grotesca, tosca dessa, pusilânime, seria capaz de unir o Brasil e governar com responsabilidade? Não vai responder depois, mas eu digo um negócio, eu não fiz essa loucura na tua vida não, meu irmão. E outra coisa, todo homem tem seus 2 minutos de loucura, eu usei 24 horas nesse dia. Ele diz aí, no complemento da entrevista, que olha, foi uma espécie de uma certa ingenuidade, alguém que não era do campo da política, como muitas pessoas acreditaram no discurso que a figura estava fazendo. Enfim, abraçou algumas causas e depois percebeu onde é que tinha ido, né? Vamos aqui mais um trecho. Não é só para presidente não, viu? Não, é porque eu só fiz parte dessa. O que é que acontece? Essa galera cerca e a gente viu que a gente começou a ficar ali, de certo modo, um tanto mais distante dele. Eu e Bebiano ficava sempre mais junto ali, Bebiano eram os 2 para-choques de Jair, os filhos não estavam no meio, foi aí onde gerou o problema depois, por quê? Porque a gente convivia muito intimamente com ele, e eles não sabiam dessa intimidade, porque um estava no Havaí fumando maconha, o outro ficava em casa no Rivotril segurado no poodle dele, e o outro ganhando dinheiro, meu irmão, no Rio de Janeiro, que é a classe política do Rio de Janeiro, todo mundo sabe como é que é. Então, dá para ver, né, porque teve cisânia, né, uma linha de frente trabalhando, e os outros 3 filhos muito mais preocupados nas suas particularidades, vamos dizer assim. O Julian Lemos saindo de casa, entrando em avião, provando comida de Jair Bolsonaro, pegando... Essa parte é muito curiosa, quando ele fala assim, pegando avião, provando a comida de Bolsonaro, que isso denota uma neurose do Bolsonaro, de ser envenenado, de ser morto, enfim, aquelas coisas, né? Carro, saindo daqui pro Piauí, eu pegava meu carro e saia daqui. Tu tem noção daqui pro Piauí? Pra pegar Bolsonaro, que Bolsonaro tinha medo de andar em avião. E toda vez que ele olhava pra mim, dizia, tu sabe que tu pode levar um tiro, né? Tu sabe que tu pode morrer a qualquer hora. De Bolsonaro, era tensão, meu irmão. Deixa eu te falar. Andar com o Bolsonaro na campanha era como andar de montanha-russa. Então, isso mostra, assim, como a figura é, de fato, fora da curva no pior sentido, né? Um medroso total, um conspiracionista, e por aí vai, né? Mais um trecho aqui. O 7 eu tava precisando pelo menos de uma noite de sono. Era mais ou menos isso. Zé Bolsonaro acabou dormindo na casa dele, né? Do Juliano durante a campanha. Eu conhecia ele de uma palma da mão, era. Aí o que é que acontece? Aí a gente foi falar com o Jair. Escuta essa, Fabiano. Quando a gente foi falar com o Jair, sobre essa situação que o Bebê não escutou do braço direito de Collor, ele olhou pra mim, pra Bolsonaro, Porque o assessor de Collor tinha dito pra Julian e pro Bebiano, olha, se o Bolsonaro subir,
vocês serão descartados. Aí ele fala. Para Bebiano, pegou no meu braço, pegou no de Bebiano e disse: eu estou na mão de vocês se vocês estão na minha. Bora subir a rampa, porra, bora acabar com essa conversa. Como é que eu ia duvidar de um cara desse? Não ia duvidar nunca. Sabe o que o Bolsonaro disse a mim? Você, quando foi eleito deputado, me lembro, quando ele foi dizer, ó, eu saio deputado, eu disse, você é deputado estadual, porque eu achava muito distante ser deputado federal. Ele disse, pra mim não serve de nada, você tem que ser deputado federal. E outra coisa, quando você for eleito deputado federal, esqueça, você vai ter o melhor cargo que existe no governo. Eu disse, qual? Ele disse, abrir a minha porta. Quer dizer, eu tava no lugar de Cid, amigo, eu ia me arrebentar. Será que o livramento foi grande? Resumindo, Mas será que o livramento foi grande? Esse seria o Mauro Cid de Bolsonaro, né? e tu acha que eu ia fazer o que ele queria ou não? De certo modo, ia, né? Ia, até determinado Com homem de momento, confiança, né? Eu só não ia pegar ser injusto com ninguém, porque não é da minha índole. Resumindo, ele fez exatamente o contrário. Nem subimos a rampa com ele, e depois todo mundo viu foi que deu. Ali já estava programado o seguinte, ele não queria ter uma ruptura comigo com o Bebiano, porque sabia que a gente sabia demais, mas já estava ali combinado com os filhos que ia isolar esse núcleo dele. E outra coisa, quando aconteceu isso... Júlia. Quando ele diz assim que todos sabem que ele sabia demais, enfim, provavelmente nós não estamos falando aí de corrupção, assim, mas desses desvios morais, dessa farsa, dessa criatura abjeta, não verdadeira, que é a figura do senhor Bolsonaro. Eu acho que não estava combinado, não. Acho que foi os filhos dele que gerou aquilo tudo. Não, mas estava combinado Eu já no acho segundo que turno já. aquela cena do Fantástico... Eita, ali foi pra... Aí é o seguinte, aí ele comenta aqui na cena que ele foi apresentado ali no discurso da vitória ao lado de Bolsonaro, né? Vamos seguir outro trecho aqui. do presidente tá questionando Máscara. Ele tinha um excelente ministro, que era o Mandetta. Aqui ele falando da pandemia e da experiência administrativa. Mandetta. Era aquele cara ali, era especialista naquilo. E veja só, em plena pandemia, trocou por 4 ministros. Exato. Depois botou um cara só especialista em logística. Que foi onde aumentou as mortes, foi com o Pazuello. E olha só, então isso é uma responsabilidade sim, porque era ele que queria fazer. E só não ficou pior, porque o Supremo entrou e fez valer a autonomia dos municípios e dos estados. Porque senão... Esse ponto é muito importante. O Bolsonaro ficou dizendo, olha, não cuidamos da pandemia porque o Supremo não deixou. Foi exatamente o contrário. O Supremo que obrigou, permitiu que os estados e municípios tivessem autonomia para enfrentar a pandemia que ele não queria enfrentar. Se dependesse do governo federal... Exatamente, faltava oxigênio no canto, lockdown, faltava respirador no outro, e Bolsonaro foi auxiliado exatamente pela força política que estava ao redor dele, mas por causa dele não. Outra coisa, era uma pessoa de um desconhecimento administrativo profundo. Nada funcionava redondo. Tanto é que essa força hoje política, chamada Centrão, que é legítima, se é boa, mas é extremamente forte. E ele caiu no colo deles. Ao ponto de, hoje, essa questão do orçamento secreto... Gente, como eu sempre disse para vocês, o Bolsonaro é um vagabundo. Ele é um apedeuta. Alguém que é um ignorante profundo, que não sabia nada de nada. Ele terceirizou nosso país, ganhou a grana dele, colocou os filhos, colocou todo mundo para ganhar dinheiro, os amigos, todo mundo próximo, enfim. E entregou o país para ficar com a tal governabilidade. Né? Mais um trecho aqui tem coisas interessantíssimas. Agora, se eu tiver um propósito, se eu for convidado, e fui, minha mulher está aqui testemunha já por 3 grupos políticos, para entrar em um propósito de algo realmente que me inspire, o contra-cheque é um detalhe. Porque se você entra na política apenas pelo contra-cheque, você é menos que uma prostituta. Ele fala que é porque que ele rompeu, né? Porque que ele saiu e enfim. Bom, vocês vão ver o resto aqui. Porque prostituta pelo menos faz talvez o que goste. Agora você não. Se você entra apenas pelo dinheiro, você é pior. Você é pior não, porque essas pessoas ainda têm honra porque trabalham pelo filho, pela mãe, etc. Agora, pessoas como Bolsonaro, como a família dele, têm menos honra do que um travesti de presídio. Porque lá eles têm palavra. Eu estou dizendo que Bolsonaro tem menos dignidade do que um travesti que está preso em um presídio. Que ele, pelo menos, tem palavra no ambiente dele. É engraçado o seguinte, vocês acham que vai ter alguém do bolsonarismo que vai tentar refutar aqui o ex-deputado Julian Lemos? Essa coisa para pensar, né? Atenção, ex-deputado Julian Lemos, olha, eu gostaria de bater um papo com o senhor aqui no nosso portal, tá? Então, publicamente, já estou deixando aqui, vou buscar contato, quem sabe a gente consiga, né? Vamos seguir em frente. A prova mais forte disso tudo foi aquela audiência, ele cara a cara com o Xandão, e ficar miando feito um gato. Você acovardou totalmente. Convidar para ser vice-presidente. Eu queria saber o seguinte, esse povo de Bolsonaro, o mito, o imbrochável, o tal e tal, não perceberam isso não? O grau de humilhação que ele levou até os seus próprios eleitores. Percebe, mas é uma seita religiosa. Se eu tivesse na frente de Xandão e eu tivesse a consciência, por exemplo, se hoje eu fosse julgado, se tivesse um crime de traição a um presidente, e eu tivesse sido julgado hoje aqui por ser traído um presidente, meu irmão,
Eu olhava pra cara do juiz desse, eu disse, tu não é homem não, rapaz. Homem sou eu que tô dizendo aqui que não traí. Agora prova, se não tem prova, se você não tem prova, viu, irmão? Se não tem prova, você não tem o que temer. Porque a fala do revoltado e injustiçado é muito poderosa. Agora, o covarde não tem fala, ele não tem ímpeto. O covarde, ele não consegue se comunicar, ele não consegue convencer. Bolsonaro chamou, meu irmão, quem estava na frente dos quartéis, de malucos. Ele chamou quem estava na frente pedindo intervenção militar de malucos. Veja só, não é Julian Lemos, não. Eu chamo você de coitado. Mas Bolsonaro chamou você de doido, de maluco. Você é doido na concepção de Bolsonaro. E tirou Bolsonaro onda... simplesmente torou a corda do bote que arrastava vocês e jogou vocês à própria sorte, como ele fez com Zambelli, como ele fez com Julian Lemos. Agora, veja só. Bolsonaro ficou... Eu fiquei do lado de Bolsonaro durante 3 anos e meio. Fui deputado 4, fiquei 3 anos e meio ao lado dele. Ele viu quem era Julian Lemos. Uma vez, meu irmão, eu estava, sabe onde? No Piauí. Bom, e aí é o seguinte, a entrevista é grande, né? Ele vai falando várias passagens aqui. Mas eu quero colocar esse último trecho aqui, que eu achei muito interessante e revelador. Vamos lá. Praco, Onyx Lorenzoni, Rio Grande do Sul. Joyce Hausmann. Ele falando aqui nesse momento de pessoas que estavam tentando trazer o Bebiano de volta para próximo de Bolsonaro, que o Bolsonaro ficou pé da vida com ele, enfim, por conta de uma intriga que Carlos Bolsonaro tinha feito. E, enfim, a coisa ficou complicada ali, o que foi o braço direito junto com o Julian Lemos na campanha de Bolsonaro. Todo mundo querendo resolver o problema. E passou-se uma semana Bebiano chorando no Lakeside, que é um hotel que, um tem, hotel lá, que tem do lado lá. do Palácio Alvorada. Do Alvorada. Beleza. Bebiano, que amava muito o Jair, e esperava que realmente Bolsonaro tivesse tido uma lucidez. Ele foi demitido, foi para Bolsonaro, não. Foi para o Carlos Bolsonaro, que dizia que Bebiano era um espião da Globo. Olha a loucura desse povo. Bicho, quando o Bolsonaro... Aí, resumindo, chegou a notícia... Aí são doidos de comer merda mesmo. Não, aí só chegou a notícia que Jair O cara é queria... doido que come merda e rasga dinheiro. Escuta essa. O Pato Véu que é um cara corajoso. Se tu acha que eu sou corajoso, Bebiano foi mais ainda. Aí eu digo, aí não tem limite mesmo, não. Jair Bolsonaro chama Bebiano. Aliás, eles fazem por onde Jair chamar Bebiano, que Bebiano, na realidade, podia ter sido jogado de cabeça para baixo, amarrado no Rio, que Jair Bolsonaro não sentia nada. Quando Bebiano morreu, Jair sequer citou ele ou disse alguma coisa. Ignorou É o caráter do Bolsonaro. totalmente. Quando Bebiano chega dentro da sala do presidente da República, tá Carlos. Mourão, Carlos. Jair Bolsonaro, de costas. Quem conhece, eu acho que o Fabiano conhece a sala do presidente, tem um vidro bem grande assim, que dá pra alvorada, assim, uma coisa bem bonita mesmo. Tá Jair de costas olhando pra essa vidraça, entra Bebiano com um curriço da boca até o outro, achando que ele ia dizer, Bebiano, vamos deixar isso pra lá, vamos começar de novo. Bolsonaro não dá as costas, não, fica de costas, não olha pra Bebiano e balança o braço assim e diz, dê a ele aí, a embaixada de Portugal ou Furnas. Como diz assim, esse lixo pra ele sair de perto de mim. Bebiano grita, capitão, olha. Aí Jair não se mexe, não. Jair, capitão. Aí tem umas portas assim, entre 4 seguranças da presidência. Bebiano diz, não entre não. E não dá certo. Era faixa preta de jiu-jitsu e boxeador. Tem noção, uma confusão. Oxi. Mourão se escora na parede, como vai ter um infarto, assim. Onix puxa o resto de cabelo, assim. Assim, careca. Quando Jair olha, porque sabia que era Bebiano, ele disse, escuta só o que eu vou dizer. Pegue Furnas e a embaixada de Portugal e soca no seu cu. Foi a resposta dele. Eu não vim aqui por causa de dinheiro, não. Tu entende o que é homem? Sim. Tu entende o que é cabra macho? Pronto. E não Bolsonaro não tinha condições de ter 2 caras como nós ao lado dele. Foi a traição de Bolsonaro que fez Bebiano infartar? Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tristeza. Tristeza mata muito. Deixa eu dizer um negócio a tu. O que é que acontece quando tu tem muito apego a um cachorro e tu morre? O cachorro não aguenta. Aos teus gatos. Gente, então é isso aí. Nosso papo ficou um pouquinho maior hoje, mas eu acho muito interessante, muito reveladora essa entrevista. Eu quis compartilhar aqui com vocês. Como eu disse, vou colocar o link para você que quiser assistir lá do canal, onde foi dada essa entrevista. E já está repercutindo. Na medida que a gente colocou aqui no nosso portal, mais de 240 mil pessoas já assistiram aqui. E a gente eu acho que mais pessoas vão assistir, né? Gente, então domingo, hoje às 4 horas da tarde, estarei ao vivo aí, a gente vai falar mais sobre isso, vou interagir com vocês, eu acho que vai ser muito legal, tá legal? Com André Gonçalves e Pedro Zambarda. Aguardo você. Um grande abraço, tchau!